fenômeno kitsch, né? Kitsch, em empréstimo alemão, possui significado e aplicação controversos. Usualmente é pregado nos estudos de estética, para designar uma categoria de objetos vulgares, baratos, sentimentais, brega, o cheesy do inglês, né, que copiam referências da cultura erudita sem critério e sem atingir o nível de qualidade de seus modelos, e que se destinam, conforme o seu crítico popularizador, o Clement Greenberg, ao consumo de massa. Embora o kitsch apresente a si mesmo como profundo, artístico, importante ou emocionante, raramente esses qualificativos são adquiridos por características intrínsecas a objetos. Antes derivam de associações externas que seu público estabelece. É uma expressão essencialmente figurativa, sendo difícil detectá-lo nas artes abstratas, pois depende de um conteúdo narrativo para exercer o seu efeito. Alguns autores entendem o kitsch como uma atitude e um espírito geral de complacência e supressão do senso crítico, que pode se estender a áreas bem distintas da arte, como a política, a religião, a economia, o erotismo e praticamente toda a esfera da vida humana e sua estética, de enorme penetração na psicologia das massas, muitas vezes é usada pelas elites para dirigir a opinião pública, seja na forma de publicidade comercial, educação escolar, propaganda partidária e coreografia religiosa. E quem tem usado muito esses artifícios da cultura kitsch, né, do fenômeno kitsch, é a nova direita, o Luciano Hang e outras figuras da direita que são, na verdade, caricaturas, né? É um produto da industrialização e da cultura de massa, sendo considerado típico da classe média com pretensões de ascensão social, como o liberalismo tupiniquim, né? Mas nos círculos ilustrados emprega-se o termo frequentemente com intenção pejorativa e como reprovação moral. Entretanto, o kitsch é um fenômeno de largo alcance, movimenta uma indústria milionária e para grande número de pessoas constitui mais do que uma simples questão de gosto, todo um modo de vida, tendo para este público todos os atributos da legitimidade. Apareceu de forma importante também na produção de muitos artistas influentes do grande circuito e quase toda a arte, arquitetura e design pós-modernos apresentam características que podem ser classificadas como kitsch. Hoje em dia, a tradicional distinção entre ele e a cultura erudita dificilmente se sustenta em bases objetivas. A etimologia, origens e os primeiros estudos. A palavra kitsch tem uma origem pouco clara. Segundo o dicionário etimológico de Friedrich Kluge, a palavra surgiu entre os pintores alemães em torno de 1870. Talvez estivesse associada ao ato de atravancar, amontoar detritos ou barro nas ruas, kitchen, e ao instrumento com que isso era feito, kitsch. No dialeto do sul da Alemanha, significava também fazer móveis novos a partir de velhos. Também poderia estar ligada à palavra verkitchen, que significa trapacear, vender uma coisa no lugar de outra. Outras palavras alemãs com a mesma determinação, tisch, comumente se referem a coisas vulgares, ingênuas, sentimentais ou infantis. Richard Avenarius relatou outra origem possível, indicando ter aparecido em Munique a partir da palavra inglesa sketch, esboço aplicado a pinturas baratas de baixa qualidade na intenção de classificá-las como lixo. Para Gilbert Higuet, contudo, a palavra pode derivar do russo kitschia, significando ser desdenhoso e orgulhoso, e já foi aventado que seja um trocadilho com o termo francês chique, né? O que importa é saber que, desde a sua origem, kitsch assumiu uma conotação negativa, pejorativa, né? Alguns críticos, como Abraham Moles, Arthur Koestler e Susan Sontag, entendem que o kitsch é um fenômeno recorrente na história da arte, mas a maior parte dos estudos concorda que se trata de uma manifestação cultural recente, derivando dos avanços na industrialização e na tecnologia em geral, da ascensão da classe média, da crescente urbanização, do afluxo em massa dos camponeses às cidades, da dissolução das culturas tradicionais e dos folclores, da maior educação do proletariado, da conquista de maior tempo para o lazer e do surgimento da chamada cultura de massa, né? Por isso essas figuras folclóricas ascendendo agora, né? Guido Dorfles afirmou que os pressupostos da definição atual de kitsch não existiam na arte pré-moderna, que tinha funções e características em tudo distintas da modernidade, e Hermann Brock considerou um filho do romantismo, compartilhando com ele traços como o sentimentalismo e amor ao drama e ao exagero, e definindo beleza como uma característica imanente ao objeto, não mais como era antes um objetivo transcendente que uma obra finita jamais poderia alcançar.
Mesmo que algo como o kit possa de fato ter existido antes do século XIX, foi a partir deste período que ele passou a assumir um papel de destaque no mundo da cultura, chegando a estar presente hoje em toda parte. O primeiro estudo a respeito foi realizado por Fritz Karpfen. Der Kitsch entsteht über die Ertung der Kunst, onde o conceito recebeu o significado de degenerado, sendo usado em seguida pelos nazistas para informar sua política repressora sobre a arte de vanguarda. Engraçado que defendia a arte de vanguarda, assim como o ex-secretário de Cultura, né, que foi demitido, agora esqueci o nome dele. Mas essa arte kitsch é a que está sendo usada muito por sites como brasileirinhos, né, de direita, como o próprio Luciano Hang. Walter Benjamin iniciou seus estudos sobre o kitsch no final da década de 1920, continuando-os até os anos 1940. Para ele, kitsch era uma abordagem que dissolvia a distinção entre a arte e o objeto utilitário, tendo características que anulavam o distanciamento respeitoso invocado pela arte e favoreciam um senso de intimidade sentimental, apelando para a gratificação imediata do público e para o consumo fácil, sem exigir um esforço de elaboração intelectual a respeito do objeto. Theodor Adorno, trabalhando na mesma época, identificou sua origem na cultura de massa e na industrialização, e Norbert Elias escreveu um importante ensaio em 1935, The Kitsch Style and the Age of Kitsch, onde delineou uma cronologia e disse que o kitsch não é definível em relação a qualquer norma estética temporal e nem pelo gosto da elite, sendo uma falsa categoria estética de uma sociedade que perdeu a confiança em seu próprio estilo. Hans Heymann participou do debate com seu Das Buch von Kitsch em 1976 e Clement Greenberg escreveu em 1938 o artigo Avant-Garde and Kitsch, condenando o uso político do kitsch pelos nazistas e afirmando a natureza irreconciliável da oposição entre o kitsch e a arte de vanguarda, definindo o estilo como a arte da cópia e das sensações falsas. Greenberg foi uma notável exceção nos estudos sobre a matéria, que foram desenvolvidos quase exclusivamente por alemães até os anos 70. Embora a definição de Benjamin tivesse se tornado dominante neste intervalo, de acordo com Wilfried Meininghaus, sua importante contribuição muitas vezes negligenciada pelos pesquisadores mais recentes. No Brasil, a questão foi inaugurada nos anos 60 por Anatol Rosenfeld, seguido de reflexões por Décio Pignatari e outros. O kitsch é estética, características gerais e a dinâmica arte popular e arte erudita. E o bolsolavismo, aliás, o Olavo defende muito a autocultura, a arte erudita. E enquanto o Bolsonaro é uma expressão não da arte popular, mas do kitsch, desse grotesco. Amor Observante de 1890, o exemplo da arte acadêmica condenada pelos modernistas como kitsch. Publicidade um gache dos anos 1950, umedecedor de cílios em forma de dentadura com língua exposta. A legenda original dizia: lamba-os com um sorriso, garantimos que não vai morder. Embora Moles o descreva acima de tudo como uma maneira de ser, o conceito de kitsch é mais empregado no terreno da estética. Sua definição não é fácil, pois, baseando-se geralmente em juízos de valor, padece das inconsistências comuns a todos os tipos de valorações, que variam segundo os tempos, os grupos sociais, as preferências individuais e as geografias, mas geralmente é tido, em suma, como binômio de algo banal, barato e de mau gosto. Muitas vezes é considerado uma oposição completa ao conceito de arte, enquanto outras vezes ele é aceito como arte, mas de má qualidade. A despeito dos esforços eruditos em estabelecer definições claras, é problemática a identificação de traços objetivos para descrever um objeto como kitsch. Como observou Thomas Kuhlke, tipicamente falta-lhe uma estrutura caracterológica intrínseca que possibilite demonstrar cabalmente que o objeto é de mau gosto ou de escasso valor estético, contrapondo ao mundo da arte, ou pelo menos da arte erudita, e as análises geralmente se baseiam em conceitos paralelos derivados da antropologia, sociologia ou da história para reforçar suas conclusões. Em que pesa a ressalva do autor, vários outros estudiosos apontaram indícios genéricos de que é um objeto kitsch. Entre eles, como se encontra nos sumários do Instituto Itaú Cultural, se destacam falsificação de materiais, madeira pintada como mármore, objetos de zinco dourados como bronze, sempre procurando aparentar ser algo mais nobre do que é. Preferência pela cópia ou adaptação de modelos eruditos, distorções em relação ao modelo original, uso de cores vivas ou em combinações exóticas, tendência ao exagero, ao empilhamento, à acumulação,
onivoria e sincretismo, né? Dinamismo, influência, inconstância, tendência sentimental, funcionalidade deslocada ou minimizada pela ênfase no decorativo, tradução de um código complexo para um mais simples, ao mesmo tempo que dissemina o produto de um público reduzido para um mais vasto. É a filosofia do Olavo de Carvalho, isso aqui, né? Moles acrescentou a estes traços de propósito hedonista e ocasionalmente humorístico alguma dose de surrealismo, alienação, dependência da indústria a um produto, autenticidade no que se propõe, espontaneidade, né? Heterogeneidade, percepção sinestésica, mediocridade, no sentido de que se adequa ao gosto médio e é, por isso, democrático, universalidade, ofelimidade, urbanidade e permanência, dizendo jocosamente que ele é tão permanente quanto o pecado. Além disso, Kalinesco assinalou que o kit pode aparecer somente na dependência de contexto específico, sem que seus objetos constituintes o sejam, remetendo ao princípio de inadequação estética como característico do kit e dando como exemplo hipotético a instalação de um autêntico quadro de Rembrandt no elevador de uma residência milionária. Outros exemplos podem ser materiais descartados usados como decoração, tais como livros estragados, cartões postais velhos, banheiras antigas, enferrujadas e assim por diante. Desde os louvores de Rimbaud ao lixo poético e as pinturas estúpidas, passando pelas irreverências dadaístas e as extravagâncias oníricas dos surrealistas, a arte vanguarda no século XX primou pelo uso de uma enorme variedade de procedimentos heterodoxos. No intuito de derrubar todas as tradições e questionar as bases da própria arte, emprestando-os diretamente do kit por suas virtudes irônicas e iconoclastas. Neste processo em que o kit foi incorporado pela vanguarda ao universo da arte culta, à produção da arte acadêmica, antes a forma culta dominante se tornou reversamente sinônimo de kit, acusada de artificial, previsível, estereotipada, banal, sentimental, mercantilista e insensível às demandas por uma nova sociedade. Quando a vanguarda afinal entrou na moda, isso em meados do século, o kit passou a ganhar uma espécie de prestígio negativo, mesmo entre os círculos intelectuais mais sofisticados. Então ele foi incorporado pela cultura camp, onde o mau gosto era cultivado deliberadamente como se fosse um refinamento superior. Susan Sontag cristalizou essa filosofia na frase "é belo porque é feio", que veio a se tornar uma corrente de grande peso na cultura norte-americana do pós-guerra. E dali passou a influenciar uma verdadeira ressurreição do kit em larga escala, chegando a ganhar espaço em alguns museus respeitados, redimido pela sensibilidade camp. Ao mesmo tempo, a arte pop também o tomou como referência importante no período em que a massificação da cultura começava a se tornar um fenômeno global e se tornava tema artístico por si mesmo. Vários artistas destacados dessa escola, como Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Richard Hamilton, incorporaram como crítica social, como humor, traços kit e ícones populares em suas obras, tais como fragmentos de histórias em quadrinhos e imagens de astros de cinema, contribuindo para tornar a arte culta mais acessível às massas e livrar um pouco o kit de suas conotações negativas. Este período coincidiu, segundo Moles, com a crise do funcionalismo, a estética típica da Bauhaus, e um dos grandes adversários do kit, e com o encerramento do ciclo do kit histórico, dando lugar ao neo-kit, quando ocorreu grande expansão nos varejos e consolidou-se a estética das redes de supermercado, as lojas Avan, onde prima o princípio da uniformidade e da obsolescência, a Renner também, né? Acelerada dos bens de consumo, a Smart Fit, a academia, né? Os madeiros da vida, os bens de consumo estimulado pela criação de necessidades artificiais e pela introdução de processos de extinção programada daqueles bens. Entra em cena um elemento lúdico, popularizam-se o plástico e os gadgets, e o discurso oficial prega conforto e felicidade para todos. Jeff Koons, na Pup de 92, escultura contemporânea na forma de um cão gigante realizada com flores. Esgotando-se as vanguardas modernistas que haviam assumido a responsabilidade de destruir a tradição e inventar um novo paradigma de cultura, consolidou-se a partir dos anos 80 a pós-modernidade, desenvolvendo uma ampla, flexível e pluralista revisão do passado artístico da sociedade ocidental e questionamento se toda aquela destruição teria valido a pena. Aqui o fenômeno kit adquiriu foros de verdade artística e o que para os modernos era mau gosto e tradição foi reincorporado como citação positiva em obras pós-modernas, uma frequência tal que se tornou lugar comum
em evocações nostálgicas ou piedosas, referências irônicas, humor, combinações anárquicas, contraditórias e carnavalescas de estilos históricos díspares, anacronismos deliberados, paráfrases e comentários. A situação se tornou complexa ao ponto de que os limites da arte se tornaram atualmente tão fluidos e vagos que fica extremamente difícil o julgamento crítico mesmo para os peritos no assunto. Assim como Kitsch sempre dependeu da referência culta, a sua apropriação pela cultura erudita continua sendo uma tendência forte, exemplo da influente obra de artistas como Jeff Koons, Damien Hirst, Mariko Mori e Bansky, que transformaram em vanguarda estética. Então, os aspectos centrais. O problema básico que o Kitsch levanta para a crítica é o relativismo do que se considera bom ou ruim. Vários autores recentes têm acentuado a importância desse relativismo como forma de legitimação da autoridade, mas, novamente, Kuka fez notar que, embora bom ou ruim sejam conceitos relativos, são em referência a um determinado contexto cultural onde valores gerais persistem válidos, sem significar que o relativismo possa ser reduzido a um problema de gosto pessoal. Também diz que, embora o Kitsch tenha sido cooptado por artistas cultos, raramente ele, em sua pureza, consegue ganhar reconhecimento da crítica por suas virtudes próprias, já que, na maior parte das vezes, é usado de forma consciente por aqueles artistas como elemento citacional de ironia, paródia ou crítica social e cultural. Zanon de Jardim, o Castelo da Bela Adormecida na Disneylandia, acima de tudo. O que parece essencial, o conceito é sua carga emotiva, e para ser eficiente ele precisa ser explicitamente narrativo, facilmente compreensível pelo seu público. Objetos Kitsch, como regra, desencadeiam uma resposta emocional automática e refletida. Gatinhos de porcelana, estátuas de gesso para o culto religioso, bonecos de pelúcia, anões de jardim, o Zé Carioca da Havana. Paisagens tropicais estereotipadas com coqueiros ao pôr do sol, representações de mães com bebês ou de crianças chorando, postais de vilas nevadas na Suíça. Essas e outras imagens recorrentes do mundo Kitsch são descritas como bonitinhas, simpáticas, doces e outros adjetivos afetuosos que descrevem emoções universais ao mesmo tempo em que invocam uma certa autocomplacência manifesta no reconhecimento daquela universalidade de que a resposta emocional foi correta. Milan Kundera refletiu que o Kitsch provoca duas lágrimas em rápida sucessão. A primeira diz, que lindo é ver crianças correndo pelo gramado. A segunda diz, como é bom sentir-se tocado junto com toda a humanidade ao ver crianças correndo pelo gramado. É a segunda lágrima que faz o Kitsch ser Kitsch. Ao contrário da arte contemporânea, que em suas formas mais radicais pretende a subversão do sistema criando novos parâmetros culturais, perceptivos e ideológicos, o objetivo do Kitsch não é criar novas expectativas nem desafiar o status quo, mas sim agradar o maior número de pessoas possível, satisfazendo as expectativas já existentes, explorando impulsos humanos básicos relativos à família, à raça, à nação, ao amor, à nostalgia, às crenças religiosas, às posições políticas, podendo tornar-se mais do que uma preferência estética, uma forma de vida se a ausência de questionamento e aversão a encarar o lado sombrio da existência forem reiteradas consistentemente. Para Abraham Moles, o Kitsch é a arte da felicidade. Outra faceta disso é a infantilização do imaginário popular, com exemplos óbvios na estética da Disneylândia, chamada por Baudrillard de microcosmo do Ocidente, e na proliferação dos cartoons japoneses, ambos dinamizando mercados riquíssimos. Bert Olivier entendeu que desde o florescimento da pós-modernidade a cultura contemporânea parece especialmente afeita à sedução do Kitsch, enfatizada por um deslocamento da atenção do objeto de desejos para a busca de sentimentos substitutivos de caráter egocêntrico. Engraçado que isso começa com uma esquerda pós-moderna que hoje influencia de forma extremamente explícita a própria direita pós-moderna. Isso se manifesta na preferência por imagens descontextualizadas, imitações e simulacros, numa cultura saturada de imagens e permeada de virtualidade como é a contemporânea. Disse que esta impressão é corroborada pela onipresença de produtos viciantes como telenovelas, açucaradas, filmes pasteurizados de Hollywood e videogames excitantes que oferecem intensidade emocional na ausência de objetos reais e com suas cenas de conflito contra opressores fictícios resolvidas de encomenda. Elimina a necessidade do observador de identificar os opressores no mundo real e combatê-los, funcionando como uma catarse vicarial. Apreciações. Ainda que hoje em dia o Kitsch já receba visões favoráveis, muitos estudos ainda o interpretam negativa ou derrisoriamente.
Quando não, continuam citando condenações morais que lhe foram lançadas há muitos anos, o que, na opinião de alguns, trata-se de uma evidência de elitismo, arrogância e etnocentrismo na acepção do conceito, usado pelas classes dominantes para desqualificar a arte que agrada ao povo inculto. Como exemplos, na opinião de Hermann Brock, quem produz objetos kit não é só um mau artista, é acima de tudo um depravado, um criminoso que deseja um mal radical. Roger Scruton considerou o sinal de uma deficiência emocional, uma estética cruel que transforma o ser humano em uma boneca, que no momento cobrimos de beijos e no outro despedaçamos. E para Humberto Eco, o kit é uma quase nulidade, não passa de uma citação incapaz de produzir um contexto novo. Porém, ignorando as censuras, tornou-se um fenômeno global e um gigantesco sucesso comercial, e neste ponto está em grande vantagem em relação à arte culta. Francis Fracina, constatando essa universalidade, comentou: o kit não se confinou às cidades onde nasceu, mas derramou-se pelo campo, substituindo as culturas folclóricas. Nem demonstrou levar em consideração fronteiras geográficas e culturais. Sendo um outro produto do industrialismo ocidental, saiu um tour triunfante em volta do mundo, eliminando e desfigurando culturas nativas em um país colonizado após outro, de modo que atualmente está em vias de se tornar uma cultura universal. É a primeira cultura universal da história. Hoje o chinês, não menos do que o índio sul-americano, o hindu, não menos que o polinésio, preferem capas de revista, estampas em série e garotas de calendário em vez dos produtos de sua arte nativa. Como esta virulência, esta atração irresistível pode ser explicada? Naturalmente, o kit industrializado é mais barato do que um artefato feito à mão, e o prestígio do Ocidente também ajuda, mas por que o kit dá muito mais lucro do que um Rembrandt? Mais uma vez, porque tudo pode ser copiado de forma mais barata. Detalhe do apologético monumento a Joseph Stalin, em Praga, construído em 1955 e destruído em 1962. O exemplo da arte pública socialista, Um triciclo motorizado nos Estados Unidos associando as formas da motocicleta do sapato feminino. Dois ícones fetiches na sociedade capitalista do Ocidente. Sua influência se torna tão penetrante também porque ele anda paralelo ao processo moderno de educação das massas, estando presente em escolas, na propaganda oficial, na forma de simbologias e iconografias estereotipadas a respeito da pátria, da família, da moralidade, dos costumes e valores, que tendem a criar uma consciência coletiva complacente e alienada da realidade, sendo notórios os casos extremos de Hitler, Stalin, Franco e agora Bolsonaro, Olavo de Carvalho, entre outros, que usaram sua estética programaticamente para alcançar objetivos totalitários e formar um gosto nacional. Por outro lado, seus méritos têm sido reconhecidos em alguma medida e torna-se difícil até desqualificá-lo, baseando-se no que a estética descreve como boa arte. Uma atividade ou produto criado com o propósito único do deleite perceptível, tendo como fim a si mesma a ideia de arte pela arte. É na verdade curioso que os seus consumidores sejam em geral mais esteticistas do que o próprio público da arte erudita, que muitas vezes usa a arte para fins outros que não ela mesma, tais como para sinalizar status social e atestar a posse de uma cultura refinada. Para Francina, nenhum único item kit é inteiramente desprovido de algum valor positivo, e lembrou que ele dá emprego e lucro para milhões de pessoas. Milan Kundera pensou que